Bom dia, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um devocional diário, onde a gente olha para a palavra de Deus, onde a gente ora junto. É o devocional Uma Coisa, é um bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Meu nome é André Rangel. Todo dia de segunda a sexta, às 7 da manhã, a gente está aqui compartilhando um pouquinho do que a palavra tem para nós a cada dia. Bom dia para você que está entrando comigo ao vivo agora. E bom dia para você, boa tarde ou boa noite, não sei, né, que está assistindo depois, através aqui no Instagram, Spotify ou pelo YouTube. Que bom estarmos juntos. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje é quinta-feira, né, dia 21 de maio. E a gente está dando aí mais um passo nessa nossa jornada. Bom dia, Camila, tudo bom? Bom dia, Tereza, Jeremias, Angélica, Ana Paula, Eliana, André Batera, bom dia. Celso, Ricardo, Cris, bom dia, Annelise, Andréia, tudo bem? Juliana, Helenita, Aline, bom dia. Cleise, Alessandro, Bruno, que bom estarmos juntos. Adriana, bom estar com você também. Vamos lá? Vou fazer a leitura aqui para você, então, do nosso devocional. Depois a gente vai orar junto e vai começar aí bem o nosso dia, em nome de Jesus. Amém? Prazer estar com vocês. O título de hoje é Uma Diferença Perceptível. E o versículo escolhido é de Atos, capítulo 4, verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, verso 13. Não há como se enganar diante de uma vida transformada por Deus. Os discípulos tinham sido pessoas vãs, medrosas, quando Jesus os alistou. Tiago e João tentaram passar pernas nos seus colegas discípulos para ganhar os maiores lugares de honra perto de Jesus. Marcos capítulo 10. Vez após vez, as ações dos discípulos mostraram que eles não entendiam de verdade quem Jesus era. Você tem provas disso em João capítulo 6 e Marcos também capítulo 6. Mesmo depois de 3 anos com Jesus, Pedro teve medo de confessar Cristo diante de uma jovem serva, em Mateus 26. Qualquer um que conhecesse esses homens perceberia que eles não eram o tipo de pessoa sobre quem você edifica um reino para alcançar o mundo. Mas algo aconteceu a eles. Na medida em que estavam com Jesus, o Santo Espírito os transformou, dando a eles uma nova ousadia e sabedoria. Agora eles podiam fazer milagres e pregar sem medo, e de maneira persuasiva para multidões. Até mesmo os seus inimigos perceberam em suas vidas transformadas o mesmo poder que testemunharam em Jesus. Às vezes queremos desesperadamente que as pessoas acreditem em nós, ou que nós mudamos, que estamos mais santos, mais devotos, mais controlados pelo Espírito. Não é necessário, entretanto, para aqueles que foram transformados de verdade por Jesus, convencer as pessoas da diferença. A mudança será óbvia. Não se torne introspectivo demais, focando em si mesmo,
e nas pequenas mudanças que você vê acontecer com o tempo. Se você tiver que provar a alguém que Deus realmente o transformou, é porque isso não aconteceu ainda. Aqueles perto de você certamente vão notar quando a sua vida tiver sido transformada pelo seu relacionamento com Jesus. Amém? No texto de hoje, nós estamos em Atos capítulo 4, e há esse momento que fica registrado que os líderes religiosos do povo judeu, lá no primeiro século, famosos por nós como os sacerdotes ou os fariseus, os mestres da lei, aqueles que ensinavam o povo sobre a Torá, a lei bíblica, eles eram extremamente preocupados, né, de que o povo e a própria religião e a nação judaica permanecesse firme. Eles eram ocupados no templo. E eles são os grandes perseguidores de Jesus. Em alguns casos, a gente descobre lá que a religião judaica no primeiro século havia se corrompido no templo. Mas talvez houvesse alguns fariseus muito sinceros que estavam tentando proteger a religião de um novo movimento que estava acontecendo quando Jesus apareceu. E quando Jesus, por eles, é preso, sentenciado e morto, eles pensam que o problema, entre aspas, deles acabou, não tem mais Jesus. No entanto, Jesus ressuscita, para a glória de Deus, para a nossa esperança, é a melhor coisa que já aconteceu na história do mundo inteiro. Foi a morte e a ressurreição de Jesus. E alguns desses fariseus, inclusive, veem Jesus vivo outra vez e se convertem, se entregam a Jesus. Mas o corpo clerical, os religiosos daquele tempo, estavam muito cegos para tudo aquilo. E eles simplesmente achavam que não existia essa história de ressurreição e não aconteceu nada disso, é um golpe, os discípulos devem ter roubado o seu corpo. E essa é uma premissa tão interessante, né? Será que os discípulos queriam tanto manter viva uma ideia que não tinha como se manter viva sem Jesus, que eles resolveram lá atrás forjar a sua ressurreição, mesmo que isso custasse tudo para eles, né? Não faria o menor sentido, porque, mais uma vez, ainda que fossem ensinos muito importantes, os ensinos de Jesus, tudo se baseava em quem ele era. Se ele não é mais o Filho de Deus, então não tem o que fazer, não tem razão para permanecer e continuar. Todos os discípulos, isso é tão importante a gente lembrar, eles não tinham o menor interesse, depois da morte de Jesus, de manter tudo que Jesus ensinou vivo para tentar conquistar ninguém, porque não fazia sentido. Na verdade, todos se tornaram descrentes até a ressurreição. A ressurreição é que dá força para esses homens, é que faz com que eles realmente não temam mais a morte, se tornem extremamente corajosos e revelem uma renovação espiritual gigantesca, a ponto de, depois do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, milagres começam a acontecer, como se Jesus ainda estivesse ali presente, e ele está, porque agora a igreja é o seu corpo, mas ele não está mais fisicamente ali. E agora esses fariseus e mestres da lei e sacerdotes ficam frustrados, pensando, a gente achou que tinha acabado, mas não acabou, olha aí. O Jesus que não está mais presente parece que ainda está através dos seus discípulos, porque eles continuam falando em nome dele. E aí tem dois sentidos, estão falando, representando ele e usando o poder que há no nome. E os mesmos milagres estão acontecendo
e pessoas estão se entregando a Jesus, e pessoas estão sendo curadas, e pessoas estão sendo transformadas. O coração deles era tão duro que, a fim de proteger a própria religião, eles perseguiram esses discípulos e mandaram que eles não pregassem mais em nome de Jesus. E aí Pedro e João, que são que estão aqui os sujeitos do versículo que a gente leu, eles vão dizer em algum momento ali no início do livro de Atos: a gente não vai deixar de pregar, porque a gente não pode deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E aqui, o nosso autor do devocional, como a grande maioria de nós, e eu também, faz alusão de que o tempo que eles viveram com Jesus foi transformando eles, e obviamente isso aconteceu. E quando eles fazem um discurso perante aqueles religiosos, o sinédrio, né, a cúpula religiosa dos judeus, a gente chega aqui no versículo 13, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eles eram homens comuns, sem instrução. Pedro e João não eram aqueles estudiosos como eles, os religiosos, eram. Eles não conheciam, eles conheciam o básico da lei, como todo judeu. Eles eram homens simples, eram pescadores, mas eles sabiam que tinha alguma coisa além ali. E é muito interessante, ficaram admirados com a coragem, principalmente. E essa é a parte que me chama a atenção, é reconhecer que eles haviam estado com Jesus. A minha vida inteira eu li esse versículo pensando, eles haviam estado com Jesus durante 3 anos e meio. E faria todo sentido, mas eu acredito que ele está querendo dizer outra coisa. Porque ele não está falando apenas da sabedoria de Pedro. Ele aprendeu tanta coisa com Jesus que agora ficou mais inteligente para... Ele está se expressando bem. Pedro agora, embora fosse um pescador, está mais eloquente. O texto não está falando muito sobre isso, está falando de coragem. Vendo a coragem de Pedro e João, perceberam, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles não haviam estado com Jesus apenas durante todo o seu ministério. Eles haviam estado com Jesus uma semana atrás, ou melhor dizendo, algumas semanas atrás, depois que Jesus morreu. Eles estão assim, esses homens viram esse Jesus vivo depois de morto. Porque só isso explicaria toda a coragem que eles estão revelando. Então não é apenas a vivência em todo aquele tempo, é uma certeza plena de ressurreição. E é muito interessante que, se você caminhar com Jesus, claro que a sua vida vai mudando e você vai se tornando cada vez melhor em tudo, porque Jesus faz isso com a gente. A compreensão de que Jesus não é apenas o fundador de uma religião, mas de que ele é o rei do universo, que pagou um preço muito alto por amor a nós e morreu. Mas diferente de absolutamente toda e qualquer liderança em toda a história do universo, ele não ficou morto. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele vive para sempre. Isso muda tudo. A razão pela qual hoje o seu dia, a sua semana, a sua vida pode ser totalmente diferente é a consciência total, é a confirmação no seu espírito dessa esperança, de que ele morreu e junto com ele todos nós morremos. O preço do nosso pecado foi pago, preço pela nossa liberdade foi pago. E agora, quando ele ressuscita, traz consigo todos nós ganhamos nova vida. E a possibilidade de não mais morrer uma segunda vez e nunca mais, mas de
a morte agora não ter mais nenhum efeito real de poder na nossa vida. Nós choramos muito as mortes, faz todo sentido. Nós choramos nos funerais, nós ficamos muito tristes quando alguém é separado de nós, especialmente quando não era para acontecer, parece injusto. Mas do ponto de vista de Jesus, e quando acontecer com a gente vai ter uma percepção completamente nova a respeito da morte. Você vai descobrir que a morte não significa mais nada, senão uma porta de passagem para a vida real. O que Jesus conquistou por nós é grande demais. E aqueles discípulos viram tudo isso no seu Senhor, nos olhos do seu Senhor após a ressurreição. Viram ele vivo e talvez mais vivo do que nunca. Jesus glorificado na frente deles. Deve ter sido algo espantoso e maravilhoso. Você lembra dos discípulos indo para Emaús, 2 homens que estão caminhando com Jesus? Era um dos seguidores, não era um dos apóstolos, mas eram os seguidores que estavam sempre ali. Aquela nata da igreja, aquela pessoa que está perto mesmo. Não reconheceram ele. Não reconheceram que era o próprio Jesus caminhando com ele. Havia alguma coisa nele que conseguia se distinguir. E era alguém muito especial. Eles falam, nosso coração ardia quando ele falava as suas palavras. É porque agora ele não está mais preso a nada. Ele está completamente livre de apenas ser um humano como nós. Mas ele ressuscitou. Quando Pedro e João viram isso, viram o seu Senhor vivo. Quando Jesus entra naquela sala onde eles estão reunidos, diz, Pai seja nesse lugar. Quando ele senta com eles numa praia e come juntos e fala, Pedro, você me ama? E Pedro fala, é ele mesmo, é Jesus mesmo, não é um fantasma, não é alguém parecido com ele. Ele estava morto 4 dias atrás e agora ele está aqui. Tudo muda. A percepção agora é muito clara. Esses homens viram algo que transformou toda a vida deles. Eles têm muito mais coragem do que qualquer outra pessoa teria. Como é que eles têm coragem de ensinar, pregar, sob ameaça de morte? Porque nós matamos o seu Senhor, crucificando ele lá no Calvário, e agora eles sabem que eles são os próximos a morrer se continuarem com esse movimento. Estão prestes a ser açoitados, torturados e vão permanecer firmes confiando em Jesus. O que aconteceu? Como é que podem ser tão corajosos assim? Simplesmente eles passaram para essa outra dimensão, onde descobriram que a morte não é o fim. Que Jesus realmente venceu a morte. Eu acho que é isso que esse texto melhor quer tratar com a gente. Que eles haviam estado com Jesus durante uma vida inteira, ou melhor dizendo, durante os últimos anos, mas que tinham estado com Jesus recentemente e tiveram uma revelação na sua vida de que a morte não tem mais poder sobre aqueles que creem em Cristo. E a partir dali você vai ver todo o ministério da igreja em Atos, depois nas cartas, uma revelação muito clara de que eles não são mais os mesmos. Mas o texto termina falando para a gente algo que eu acho super legal, eu acho muito importante. O texto diz que se você você não precisa provar nada para ninguém. Simplesmente você é. E as pessoas vão perceber. Uma das maiores falhas é a gente querer que as pessoas vejam algo na gente. Uma das piores práticas que a gente pode ter é tentar parecer algo para alguém. O texto está também nos lembrando disso. Quando você precisa se esforçar para projetar uma imagem porque você precisa ser aceito. E é interessante porque é muito fácil fazer isso. Em nome de conquistar alguma coisa, de conquistar um lugar, uma posição, em nome de simplesmente que alguém goste da gente, a gente se transforma em alguém
que a gente queria ser. Mas não é. Eu vivo citando uma frase que eu acho que eu nunca ouvi qualquer outra pessoa falar senão meu sogro. Meu sogro tinha essa frase há muitos anos atrás. Ele não voltou mais a falar ela de um tempo para cá, mas ele quando pregava, ele era pastor também. Hoje ele não está mais no ofício, mas ele usava muito essa expressão. Ele falava, quem é uma frase grande, mas é muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente ria muito, porque parece tão óbvio, é muito profundo. Quem é, é. Não precisa dizer que é, porque é. Quem não é, não é. Precisa dizer que é, porque não é. Guardou? E é exatamente o que a gente está lendo. Quando você foi transformado, você não precisa contar para ninguém, todo mundo vai perceber. Mas quando alguém diz assim, olha, você precisa confiar em mim, eu mudei, eu não sou mais o mesmo. Se você precisa dizer isso, é sinal de que ninguém está percebendo, que não está muito claro. Você queria... Às vezes você quer apressar um processo, né? Um exemplo muito claro. A gente está falando de duas coisas, mas as duas se entrelaçam. Quando você perde a confiança, você trai a confiança de alguém. Quando você mentiu ou enganou uma pessoa que se ama muito. Mentir é algo tão grave, tão sério. Se eu mentir para você, você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou me aproveitando do fato que você confia em mim. Estou me aproveitando do fato de que você acredita em mim para tirar algo de você. Qualquer mentira tem esse aspecto. É uma quebra profunda em qualquer relacionamento. Se eu traio você, a sua confiança, e me arrependo, e eu falo, nunca deveria ter feito isso, eu peço perdão, e você olha para mim e fala, você fez algo muito grave comigo, André, mas quer saber, eu te perdoo, vamos deixar isso para lá. Não seria muito sábio você imediatamente voltar a confiar em mim. Perdão é uma coisa, a restauração do relacionamento acontece com mais tempo. Confiar outra vez vai exigir de mim que não em pouco tempo, em muito tempo, em muitos meses ou anos, consigo ser uma pessoa que você diz, ele realmente não está mais fazendo o que ele fez comigo, ele agora está fazendo outra coisa. Sem que eu precise dizer para você, olha, você está vendo que eu mudei? Você está vendo? Eu não estou mais fazendo. Não preciso. Se eu tiver que falar isso é porque não está acontecendo. Mas quando acontece, é perceptível. Isso funciona em relacionamentos e funciona em qualquer relacionamento, inclusive nosso relacionamento com Deus. E o texto está nos lembrando isso hoje. É perceptível quando você é alguém transformado. Os fariseus aqui ficaram impressionados e perceberam que Pedro e João, embora fossem homens tão simples, agora tão corajosos, eles reconheceram, a Bíblia diz, eles estiveram com Jesus. Jesus fez diferença na vida deles. Quando as pessoas percebem diferença na sua vida, para melhor, talvez seja isso que acontece. Elas falam, Jesus faz diferença mesmo na vida de alguém. E você dá um ótimo testemunho de quem Jesus é, de como ele transformou a sua vida, como ele torna você um homem, uma mulher melhor. E ao mesmo tempo, você não precisa ficar dizendo para ninguém, agora eu sou diferente, agora eu mudei. Não precisa, porque isso seria andar para trás. Seria tirar o peso do que realmente aconteceu. É muito interessante, os nossos discursos podem ser contrários e incoerentes com a nossa prática. E quando isso acontece, a nossa imagem, aí sim, fica comprometida. Tem um autor que eu gosto muito que falava o seguinte, pastor também, que quem fala muito faz muito pouco, e quem faz muito fala muito pouco. É interessante?
Isso funciona em vários níveis também. Quem precisa ficar falando o que está fazendo é porque não está fazendo nada. Quem vive criticando que algo tem que ser feito não está disposto a fazer nada. Senão já tinha feito. Mas quem vai lá e faz, não precisa ficar falando. Preste atenção. Todo mundo que está querendo que algo aconteça e reclame, fala e critica, não está levantando um dedo para fazer nada em relação àquilo. Só gosta de falar. Mas quem está lá fazendo o que tem que ser feito, não está preocupado em ficar falando nada para você. Está só fazendo. Isso funciona como eu te falei, né? Nesse nível, funciona no nível de que se você foi transformado pelo poder de Deus, não precisa contar nada. Só vive a sua vida. Você vai perceber como a sua vida reflete Jesus na vida de outras pessoas. E se você tem caminhado com Jesus, isso vai acontecer. E se você reconhece que ele não é apenas um líder religioso, que ele não é apenas um ótimo mestre, um ótimo professor, que ele não é apenas alguém que fez grandes milagres, mas quando você reconhece que ele é o Rei do Universo, que morreu por você e ressuscitou por você, você vai ganhar um outro brilho dos olhos, novo. E você não vai precisar falar nada, todo mundo sabe que Jesus faz diferença na sua vida. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado por tua graça, pela tua bondade, por esse dia. Hoje, mais uma vez, nós olhamos para ti, para a tua palavra, somos inspirados a tomar algumas decisões na nossa vida. Que assim seja, meu Pai, que essa manhã seja marcada não por uma boa conversa, não apenas por algo interessante que a gente ouviu, mas principalmente por algo que nós decidimos fazer, que se tornou vivo, que se tornou prático para nós. Eu oro para que cada um que estiver ouvindo, que o Senhor vai fazer essa mensagem encontrar e alcançar, seja inspirado pelo teu Espírito para uma postura de convivência contigo, de caminhar perto e mais nada. Porque automaticamente, como uma consequência natural, a vida vai mudar. Basta estar perto de ti, caminhar perto e obedecer a tua voz. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos porque os nossos olhos têm sido abertos pela revelação do teu Espírito na tua palavra, dia após dia na nossa vida. Que honra, que privilégio caminhar contigo, ser envolvido pela tua presença, protegidos, guardados, seguros, alimentados, nutridos, fortalecidos e também dirigidos, guiados, orientados pelo poder da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que os próximos passos que nós vamos dar sejam iluminados pela tua palavra, firmados em ti. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, te damos toda a glória, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Para todo mundo que está comigo agora, muito bom dia. Que prazer ter você aqui. Muita gente que eu amo muito, que eu conheço, e outros que eu não conheço e amo muito também. Prazer poder te servir nessa manhã. Que texto maravilhoso, né? Uma diferença perceptível. Que essa palavra enche o seu coração, faça diferença no seu dia hoje. Eu quero declarar que o seu dia vai ser bom e vai ser diferente, porque você vai estar ligado na direção de Deus. Você vai estar totalmente conectado ao que Deus tem para você. Você não vai se esquecer do que Ele já falou com você, mas principalmente não vai esquecer de quem você é e de quem Ele é em você. Amém? Que bom estar com vocês. Deus abençoe. Amanhã a gente está de volta
7 da manhã. Meu querido Felipe, tudo bem? Bom estar com você. Quanta gente boa aí, ó. Kátia, Kate, Fran, Andréia, Vitória. Deus abençoe. Se eu não citei o seu nome, não fica triste comigo, tá? Que Deus te abençoe, que a sua quinta-feira seja cheia da presença dele. Fim de semana chegando, né? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até amanhã.